Mas agora a gente vai entrar num terceiro bloco, já pegando carona, já emendando. Vamos falar de processo. Falamos de IA e veja, tudo que a gente falou até aqui é processo. Processo de recrutação, de recrutar um colaborador, processo de como que eu uso o Core Easy. Veja que tudo tá amarrado uma coisa com a outra, né? Então, não tem como a gente falar de IA, não tem como a gente falar pessoas sem falar de processo. Você pode ter uma empresa lá que tem ótimos colaboradores, já está usando IA, mas não tem um processo de compras estruturado, não tem um processo de venda estruturado, não tem um processo de financeiro estruturado. Então, a gente vai falar exatamente sobre processo. Então, a gente falou muito sobre pessoas, falamos de IA no primeiro bloco, no segundo bloco falamos sobre pessoas, mas tão importante quanto a gente vai falar de processo. E o fundamento da nossa empresa é processo, porque a gente tem que olhar os processos como eles acontecem. E aí eu pego um exemplo aqui, o processo de vendas muito bem estruturados, e a gente vê muito isso nos nossos clientes, né? Só que a entrega não está tão preparado, o processo não está para atender vendas, ou o contrário também pode acontecer. Então, essa estrutura de processo, ela tem que estar bem alicerçada, ela tem que ter um equilíbrio. E claro, o fundamento, como eu comentei lá no primeiro bloco, e aqui ganhando mais força, a gente tem o Lean, que é a nossa base da nossa empresa, que é o que quando a gente vai olhar para qualquer melhoria, a gente olha para o Lean. Quando a gente quer resolver um problema, a gente olha para uma forma estruturada, para usar toda a técnica possível que a gente sabe. Mas também, Diego, além de tudo isso, nós vamos falar também dos processos de franchise, né, que é uma área que nós incorporamos aqui dentro na empresa, o Core Sales, né? Por exemplo, e aí já vamos emendar com isso já. Vamos quebrar aqui o roteiro, já tava para falar no final, mas já vamos emendar isso daí. Não tava combinado isso aí, hein? Então eu já quero colocar você numa saia justa aqui. Vamos lá. Franchise. Eu tenho uma empresa. Cara, eu quero franquear, eu tenho um sonho, né? A gente vê várias empresas aí que começaram pequeno, depois tiveram um sonho, foram criando esse processo de franquias, mas não é assim da noite pro dia, né? Não é só vender franquia. Ele precisa, a gente vê muito isso, né? Vendi franquia, mas daí, por outro lado, aponta o franqueado não tem um suporte legal, não tem um retorno do franqueador legal, o negócio vai se perdendo e aquilo que pensou em crescer acaba diminuindo, né? Então vamos falar desse processo, desde o processo de venda, mas o processo também, olhando o franqueado, e muito melhor do que isso, um cliente nosso que a gente vê muito ela falar sobre o cliente final. Não é o cliente do franqueado, é o cliente do negócio. Do negócio. Que é a essência, que é o valor. Eu e o Bruno, a gente estava falando sobre isso antes. Então, é tudo sobre isso. Então, o cara quer ter uma empresa, ele quer criar um processo para franquear. O que ele precisa fazer, como ele precisa começar, que processo ele precisa criar, ou até mesmo depois a gente vai entrar na seara de uma empresa que quer expandir e assim por diante, né? Mas vamos usar o exemplo do franchise. Uma das coisas que é mais importante é que o cliente do franqueado, por exemplo, se ele vai numa franquia X, ele não vai falar que ele foi naquela franquia, ele vai falar que foi na X. Ou seja, na verdade é o nome da franqueadora que o cliente está trazendo. Então, a primeira coisa que se você deseja franquear, você tem que ter em mente que é a sua empresa que vai ser reflexo através das franquias. E para que tudo isso aconteça, você tem que ter um negócio onde vai sustentar o cliente final. Entendeu? Você tem que sustentar o cliente final. Não adianta nada eu abrir várias franquias, sendo que todo mundo aqui tá ferrado, que é os clientes finais. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Se o seu modelo de negócio é um modelo de negócio realmente que atrai clientes. Ou seja, nós estamos falando de um modelo de negócio de sucesso. Antes mesmo de eu vender a primeira unidade franqueada. Sim, eu recomendo. Você ter um modelo... Porque assim, cara, vamos dar um exemplo. Você quer ser um franqueado. Cara, eu tenho um negócio que nem eu sei se dá certo. Cara, olha que maluco. E aí eu vou lá, quero franquear. Não, eu vou ser uma franquia agora. Tal. Cara, eu tô na verdade, te iludindo. Então essa é a palavra correta. Eu tô te iludindo. O que seria um parâmetro para você olhar para a empresa e falar assim, ó, essa empresa tá pronta para ser franqueada? Cara, muito legal isso. Primeira coisa, ela tem que tá com sucesso
E o mais legal, o franqueador, o mindset dele tem que entender que, na verdade, vai ter as franquias que vai ser o nome dele e que ele não tem que estar ali 100% naquela franquia usando, que não vai ser tão perfeito da forma que ele imagina. Então, assim, se você deseja ter uma franquia, cara, é espetacular. Você vai duplicar o seu negócio, você vai receber aquela porcentagem desse modelo de negócio de sucesso, você vai transferir o seu know-how, o seu conhecimento, justamente para que esses processos sejam duplicados. Então, é isso que é justamente de processo. Então, se não tem processo, vai duplicar o quê? Vai duplicar tudo errado. Exato. E, consequentemente, vai ser tudo... E a gente vê a porta de entrada, muitas vezes, da pessoa sair do CLT para empreender, é muitas vezes por meio da franquia, justamente por conta desse padrão de processo que existe, né? E é que a gente, né, restringe as franquias, de fato, que respeitam esse processo, esse padrão, mas é justamente por já ter um modelo de negócio validado e padronizado. Que aí, lá na frente, beleza, o cara pode expandir o empreendimento dele ou partir para outros negócios. Mas a porta de entrada muitas vezes é a franquia, né? Inclusive é um dado do Sebrae, né? Infelizmente a maioria das empresas do Brasil aí fecha nos primeiros 5 anos, e tem um dado que quando a pessoa ela entra numa franquia, esse número cai para 70% menos. Então, ou seja, por quê? Porque já é um negócio validado. Por exemplo, você tem que ajudar a pessoa no trabalho com marketing, você tem que já estruturar. É o caminho das pedras, essa é a verdade. Tipo, vamos dar um exemplo, o franqueador fez esse negócio, pegou e colocou aqui. Sabe, existe até um livro, chama Picos e Vales. Ele já passou por vários picos e vales, da qual ele vai falar, não quero que a minha... Eu deveria, tá? Deveria. Falar, não quero que o meu franqueado passe por essas dificuldades, tal, em si, que vai ficar só no pico? Claro que não. Claro que não. É desafios, normal, um trabalho, é um negócio, você vai ter que se desenvolver também. Uma empresa, né? Não é imune a problema. Não é imune a problema. Mas a chance de sucesso é muito maior. Então, os dois lados, que é o que você perguntou. Para eu ser um franqueador, eu tenho que estar um mindset preparado e ter um modelo de negócio que seja duplicável. Duplicar. Todo negócio dá para ser duplicado? Dá. Tudo que você pensar dá para poder ser franquia, desde que seja um negócio de sucesso. E a gente está aqui para poder te ajudar. Inclusive o Core Easy faz exatamente isso, porque como ele ajusta tudo no único lugar e traz os dados personalizado, organizado para as melhores tomadas de decisões, é espetacular. E aí, pro lado da pessoa que deseja empreender, também exatamente, você consegue investir num modelo que já foi validado por alguém. Existe, por exemplo, a ABF, Associação Brasileira de Franchise, que já é um portal muito legal, que você consegue ir lá ver as pessoas que são associadas à ABF. Existe as empresas que têm o selo de excelência. O que é o selo de excelência? Significa que a empresa passou por alguns processos, da qual os franqueados passou por algumas perguntas para receber esse selo ou não. Então, as empresas que já têm selo de excelência já pode... essa aqui já tem um olhar bem legal. E uma coisa que é muito importante, você precisa ter a proximidade com o negócio. Vou abrir um negócio que envolve pessoas e eu não gosto de gente. Vou abrir um negócio que é de cachorro, de pet, área pet. Não gosto nada de cachorro. Cara, vive a vida, abre um negócio que você goste, porque tem franquia para tudo, para que você possa gostar e ter o prazer e trazer mais resultado perante a isso. Então, acho que isso é bem legal. Muito bom.